Bem-vindo a todos ao segundo podcast. Meu nome é Rian e eu sou apresentador do dia. Meu nome é Vitória e eu sou a segunda apresentadora do dia. Meu nome é Kaique e sou jovem repórter. E eu sou a professora Vera, da Sala de Recursos. A professora Vera nasceu em São Paulo. A mãe dela trabalhou na casa André Luiz como mãe voluntária, né? Desde cedo, o convívio com o irmão caçula surdo despertou nela o olhar pela inclusão. Por isso que ela hoje está aqui também na Sala de Recursos com a gente. Ela é graduada em Pedagogia e pós-graduada, né, em Educação Especial, com foco em surdez, pela Unesp. A Vera tem mais de 23 anos na prefeitura, trabalhando aqui em São Paulo. E 15 anos trabalha na Sala de Recurso, aqui atualmente na MF Guiomar Cabral. Vamos começar as perguntas. Qual o significado do nome da Sala de Recursos? Você poderia contar pra gente um pouquinho sobre? Há 20 anos, a Prefeitura de São Paulo vem trabalhando para que as pessoas, né, com deficiência tivessem espaço dentro da escola, né? Porque como eles passaram já por vários momentos, né? Momentos que estavam fora, e agora a gente faz esse movimento para que eles estejam aqui junto com todos. Nós trabalhamos numa perspectiva inclusiva. Então, a Sala de Recursos, ela tem todo tipo de recurso para diminuir ou acabar com as barreiras das pessoas com deficiência. Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu trabalho aqui na Sala de Recursos? O que você desempenha com os estudantes que são atendidos aqui? Então, primeiro eu procuro conhecer o potencial de cada aluno. Então, eu vou fazendo o reconhecimento do que ele consegue fazer. Aí, a partir desse conhecimento, eu passo a divulgar para todas as pessoas que trabalham no ensino-aprendizado desses alunos, o que a gente pode fazer para eliminar as barreiras que eles vão ter de acesso ao currículo da escola. Então, conhecendo se um aluno com deficiência, que é o público-alvo da Sala de Recursos, se ele tem potencial, se ele se comunica, qual é a forma da comunicação desse aluno, se ele se comunica verbalmente, se ele se comunica em libras, se ele não tem nenhuma comunicação, se ele tem mobilidade, ele consegue andar pelos espaços da escola, quais são as adequações que precisam ser realizadas para ele, se existe barreira atitudinal. Então, se ele sofre bullying ou as pessoas não entendem a presença dele ali naquele espaço, então todos esses itens é a Sala de Recursos que vai fazer os encaminhamentos. Bem legal conhecer o seu trabalho, né? Porque algumas pessoas ainda não conhecem e é legal a gente deixar claro, né? Bem importante mesmo. Ô Vera, como surgiu o interesse seu nessa área de Sala de Recursos? Então, como eu já contei, o Rian já falou na apresentação, eu tive um irmão surdo que faz 20 anos que é falecido, e ele era meu irmão caçula. Então, durante o nosso crescimento, o tempo todo, a professora enfrentou a exclusão do meu irmão em relação à escola. Então, eu cresci conhecendo o que era exclusão, né? Porque ele não podia estudar na escola junto com todas as pessoas, porque tinha lei que falava que eles tinham que ficar segregados. Então, na época do meu irmão, as escolas eram especiais, né? E muitos alunos que tinham só a surdez, que é, por exemplo, uma barreira da surdez, é a comunicação. Não podiam nem falar em língua de sinais, né? A Libras, porque era proibido. O meu irmão é da década de 70, e naquela época a lei não era favorável
a inclusão. Conforme eu fui crescendo, né, despontei lá para a educação, fui fazer magistério, que tem aqui no Guiomar Cabral também. E fazendo magistério, sempre eu lembrava do meu irmão, né? Eu passei 20 anos sem trabalhar na educação, em outras profissões, mas quando eu voltei para a educação, logo a gente estava no movimento progressista de mudança de paradigma. Então, o novo paradigma da educação era inclusão. Então, perspectiva inclusiva. Inclusão significa para todos. O para todos não é excluindo as pessoas com deficiência, né? E eu, nesse movimento, né, da perspectiva inclusiva, acabei fazendo a pós-graduação, várias outras especializações, para poder estar aqui hoje na sala de recursos. Pera, deixa eu te fazer uma pergunta pela sua história, né? Você pode contar um pouquinho pra gente se vocês passaram, porque nessa época tinha muito esse preconceito de chamar as pessoas que não conseguiam se comunicar lá pra falar, era conhecido como retardados, né? Sim. Que tinha até um filme, né? Que se trata sobre isso. Vocês já sofreram, a família, vocês sofreram algum bullying que hoje em dia é considerado nessa parte dessa época? Você poderia contar um pouquinho pra gente saber? Então, durante toda a história, as pessoas com deficiências passaram por muitos processos de luta, né? Porque as pessoas não eram consideradas como seres humanos, né? Na época da Grécia, por exemplo, achavam que pessoas que não conseguiam se comunicar não conseguiam pensar. Aqui no Brasil, teve um movimento na década de 70 que era o oralismo. As pessoas incentivavam os surdos a oralizar. Então, eles eram proibidos de usar a língua de sinais. Depois, num período ainda pior, existia a comunicação total. Na época da comunicação total, tudo que viesse era lucro. Ele podia aprender qualquer coisa. Ele oralizava, sinalizava, fazia gestos. Só mesmo nos meados de 90 é que essa situação Piorou. começou a mudar, né? Então, depois da Constituição de 88, depois dos movimentos sociais, nas questões progressistas, que começamos a pensar na escola para todos. Na época do meu irmão, tinha uma escola lá na Santa Cruz, e a gente morava na Zona Leste. Então, a distância era muito grande, né? E para mães trabalhadoras, pessoas da família, não tinha como levar meu irmão até lá. Por isso nós sofremos muita exclusão. As pessoas chamando meu irmão de mudinho, né? Que hoje a gente sabe que as pessoas surdas, elas não falam porque não conseguem organizar a voz. Mas elas não são mudas, elas só são surdas. E por não escutar é que elas não falam, mas elas emitem som, né? E meu irmão, assim, ele apanhou muito porque soltava gritos. A família também tinha muito preconceito. Meu pai nunca apresentava ele como filho, porque nem sempre a família recebe a pessoa com deficiência com amor, com carinho e com ajuda, né? A minha mãe era quem lutava mais por ele. E, automaticamente, eu, que como irmã também tinha muito amor por ele, né? E hoje eu tenho o mesmo amor que eu tinha pelo meu irmão, que hoje é falecido, por todos os alunos que estão nessa sala de recursos. Qual a importância da sala de recursos do seu ponto de vista? O que a sala de recursos tem a oferecer para as pessoas que passam por ela ou que adentram? Então, a sala de recursos aqui do Guiomar Cabral, no noturno,
ela acolhe os alunos do ensino médio. Na Prefeitura de São Paulo, só tem 9 escolas do ensino médio. Na sala de recursos, a gente tem todo tipo de material que possa estabelecer a comunicação com o aluno, desenvolver as técnicas. Nossa escola aqui do Guilmar Cabral, a gente atende desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Então, é um processo em que os estudantes eles ganham autonomia, eles se sentem pertencentes ao grupo de alunos como vocês, né, que estão aqui fazendo a entrevista, e juntos e misturados. Então, todos eles têm esse potencial de entrar no Guilmar Cabral, na Prefeitura de São Paulo, e estar incluído, né? Porque a palavra inclusão muitas vezes é usada como adjetivo. Então, aquela pessoa de inclusão. Não existe a pessoa de inclusão, existe o verbo, que é incluir. Então, as pessoas a serem incluídas. E essas pessoas, na sala de recursos, têm todo esse acolhimento. Porque a sala de recursos funciona, assim, para as pessoas com deficiência, mas o acolhimento é para todos. Família, né? Grande começo. Pode continuar? O que eu gostaria de saber é como que foi assim, o início da sua faculdade, né? Porque você foi para a faculdade, fez, né, as suas pós-graduações, enfim. Quando você estava ali estudando ali a educação especial, é isso o nome, certo? E aí, como que foi? Você encontrou algum empecilho? Ou foi de boa? Ou foi totalmente, vamos dizer que, um conhecimento bacana, assim, você poderia contar como foi, assim, esse passo da sua faculdade? Então, eu tinha pedagogia. Então, eu trabalhava na educação infantil. Quando eu trabalhava na educação infantil, na época, a legislação não tinha obrigatoriedade inclusiva. Então, chegavam alunos na educação infantil com deficiência e algumas pessoas diziam: eu não quero ele na minha sala. Eu não quero, eu não sei trabalhar com esse aluno. Automaticamente, eu acolhia na minha sala. Então, era o aluno da outra professora, mas eu acolhia na minha sala. Então, assim, começou a ser tão recorrente, natural, né? Tão natural, que aí surgiu uma oportunidade de fazer a pós-graduação. A diretora na época, né, que é a Márcia Curvelo, uma pessoa fantástica, assim, de visão incrível, incentivadora dos professores, ela falou: Vera, tá na cara que você tem tudo a ver com a educação especial, né? Aí fui lá fazer a educação especial, mas esse processo, né, de acolhimento, de acreditar que os alunos têm que estar, sim, aqui junto com todos, esse processo a gente vai formalizando através da sensibilidade mesmo, do convívio com eles, né? Então, todos os alunos que eu pegava de outras salas, que passavam pela minha sala, eles tinham um desenvolvimento, aquelas crianças que tinham dificuldade em ficar na sala de aula, passavam a ter gosto de estar naquele espaço. Então, por isso eu fui lá fazer a educação especial, né, para aproveitar as oportunidades. E aqui no Guilmar Cabral, tinha um número grande de alunos surdos no noturno, porque tem uma escola bilíngue que é aqui perto, né, o Vera Lúcia Ribeiro. Então, os alunos surdos de lá vinham para cá. Chegou uma época em que nós tínhamos 50 alunos surdos aqui à noite. Bastante. Divididos nas salas, né, com intérprete de Libras. E
com a sala de recursos também, que dá o apoio para que eles melhorem no conhecimento, ampliem o conhecimento que tem, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade de abrir uma sala de recursos aqui, eu fui indicada pela diretora, né, que sabia do meu trabalho lá na escola, e de lá para cá eu tô aqui há todos esses anos, né? Sempre aprendendo mais, porque com pessoas, com a educação, ela é fascinante, porque nunca um ano é igual ao outro, um aluno é igual ao outro, um grupo é igual ao outro. Então a gente tem sempre que estar se renovando, acrescentando conhecimento, né, mudando as terminologias, como naquela época falava mongoloide, retardado, são inaceitáveis hoje. Né? Que se machuca, então, hoje, nós usamos os termos deficiente com deficiência, né? Surdez, deficiência intelectual, transtorno de espectro autista. São termos que vêm sendo trabalhados para que nós conhecemos mais o ser humano, a pessoa, antes da deficiência. Bem, eu tenho outra pergunta. Qual é a importância hoje em dia de saber se comunicar em línguas de sinais, né? No trabalho social, no trabalho escolar e ainda mais, né? Futuramente para uma carreira profissional. Qual é a importância? Então, nós contamos no Brasil com milhões de surdos. É um público bastante consistente e que só tem mesmo essa dificuldade de comunicação. Quando você sabe a língua de sinais, que é própria aqui do Brasil, a Libras, você tem a possibilidade de dar acesso para esses milhões de pessoas, conhecimentos, né? Então, onde tem língua de sinais, você tem certeza que tem pessoas que estão tendo acessibilidade à comunicação plena. Por isso, eu considero importante que nos jornais, que nas entrevistas, que todos conheçam, porque no contato com um aluno surdo ou com a pessoa surda, você vai ter uma comunicação plena. Ô Vera, a gente queria saber quais são as dificuldades de você ficar responsável nesse ambiente. Então, para os alunos surdos, eu tenho uma única dificuldade, que para que a sala de recursos seja completa, eu considero que eles devam dar continuidade à língua de sinais brasileira, que é a Libras, mesmo no primeiro, segundo e terceiro ano. Então, no currículo, para os alunos que vêm para cá, a gente não tem língua de sinais. Não tem um professor surdo que seja... que dê continuidade a essa língua de sinais mais profunda, como vocês. Vocês param de aprender português no primeiro ano do ensino médio? Não, pelo contrário, vocês vão se aprofundar nisso. Então, para os alunos surdos, aqui hoje no Guiomar Cabral, para que seja uma escola inclusiva de fato, nós estamos precisando de um instrutor, né, um professor de Libras. Professor de Libras, de preferência surdo, porque ele vai ser nativo da língua. Então, esse professor vindo para ampliar o conhecimento dos alunos em relação à língua deles. A primeira língua, né? Qual a sua dica para quem quer começar a aprender Libras? Bem, dica para começar a aprender Libras. Pensar que Libras é uma língua. Então, quando você vai aprender uma língua, você vai atrás de conhecer a cultura daquele grupo que fala aquela língua. Você vai atrás do contato de pessoas que falem a língua e
vão fazendo primeiro conhecimentos básicos e ampliando, né? Porque para você realmente conhecer uma língua, você tem que ter esse contato dos falantes da língua. Aqui no Guiomar Cabral vocês podem aproveitar isso, né? Porque vocês têm um grupo de pessoas que falam em Libras. Antes, rapidinho, tem uma pergunta muito pessoal, assim, que eu sempre venho recorrendo na minha cabeça, mas qual é a importância de sempre ter bastante expressão facial quando fazemos a Libras e tal? É porque a Libras, ela é uma língua gestual visual, né? O surdo, antes de saber as palavras, ele vai perceber o que ele está vendo. Sim. Então, quando você faz a língua de sinais, você também precisa ser expressivo, porque tem que combinar com aquilo que você está mencionando. É uma entonação. Como no português você não entona, assim, você pode falar, como você é bonito, então, como você é bonito. Aí vai ter né? dois sentidos, né? Tem sentidos diferentes. Então, a Libras também precisa combinar com aquilo que você está expressando. E todo o corpo faz parte dos parâmetros, né? A Libras tem gramática, tem alguns parâmetros que a sua linguagem corporal, ela está incutida nessas regras da língua de sinais, né? Então, quando você fala, eu tô triste, não vai falar, eu tô triste, não combina, né? Então, se você tá triste, sua expressão tem que ser triste. Quando você quer falar coisas que vêm para futuro, você dá uma jogada no corpo para frente. Quando você vai falar coisas do passado, você joga o corpo para trás. Então, são regras da língua. Deixa eu fazer uma pergunta, velho. Qual é o seu conselho para aqueles estudantes, ou enfim, pessoas que estão pensando em fazer uma pós-graduação, ou enfim, uma faculdade de educação especial para trabalhar nessa área de sala de recurso? Você recomenda? Qual é o seu conselho para essas pessoas a pensar e saber, né, que quer mesmo fazer? Porque tem algumas pessoas que chegam na faculdade, eu vou fazer isso. E aí as pessoas ficam na dúvida. Eu gostaria, como você é uma profissional dessa área, você pode dar esse conselho, que aí um estudante que possa estar vendo, algumas vezes está interessado nessa área, né? Então, primeira dica, sempre faça aquilo que você ama fazer, que você gosta muito e que você acredita, né? Pessoas que não acreditam que os estudantes com deficiência devam estar na escola, nem façam um curso. Mas se você acredita que todo mundo pode estar sim junto e misturado, que inclusão é para todos, né? Não só para os altos nem para os baixos, mas para todos, vá sim fazer a pedagogia, né? Você pode fazer pedagogia ou qualquer área do conhecimento, também pode fazer as especializações como graduação. E em seguida, porque a educação é um espaço amplo, maravilhoso, de ciência pura. Então, quem já opta por educação, né, seja ela na disciplina que for, seja na pedagogia, pegando os anos iniciais, ou numa especialização, pegando os Fundamental 2 e Ensino Médio, com certeza é um espaço rico, né? A educação é a coisa mais incrível que existe. É um espaço onde você vê transformação de pessoas. Então, você tem que ver pessoas críticas, pessoas autônomas, pessoas que conseguem fazer coisas ainda melhor do que você ensina. Então, a educação é um espaço em que seres humanos são humanizados.
E eu sou assim, coruja para falar, porque eu trabalhei em várias outras profissões e a primeira que eu tinha escolhido, né, como primeira profissão, depois de 20 anos só que eu fui resgatar, mas é a profissão mais encantadora que existe na face da Terra. Professor, mas ganha bem, ganha mal? Valores em dinheiro compram muitas coisas. É claro que se o professor ganhasse um pouquinho mais, talvez ainda seria a educação mais encantadora. Mas eu, que já passei por outras profissões, eu falo com convicção que não tem uma profissão melhor. Porque você vê a transformação dos seres humanos, né? Muito bom isso. A professora Vera mostrou pra gente, né, que a educação ela é inclusiva, mostrou que acreditar no potencial de cada estudante, né? Então, muito obrigado, Vera, pela sua participação, pelo seu trabalho que você faz aqui no Guilmar Cabral, né? Quero também agradecer a nossa equipe que está por trás das câmeras, o Felipe Rogério, o Pedro Alvarenga, o Henrique Augusto, nossa editora-chefe, a nossa Tavares, nosso diretor-geral, Marcos Nunes, que é o organizador do nosso projeto, e pelos nossos entrevistadores, que é a Vitória e o Kaique. Então esse foi mais um episódio do nosso... E nosso intérprete, na verdade, também está aqui, né? E esse foi mais um episódio do nosso podcast aqui do Imprensa Jovem Guilmar. Peço para vocês curtirem, compartilharem com seus amigos e familiares, e até a próxima! Eu quero te agradecer, viu, por tudo que você fez pra minha família, por conta do meu irmão Juan. Quero te agradecer por você estar continuando a lutar por essa escola, pelas crianças que precisam de ajuda aqui, com os deficientes auditivos, né? E que você continue sempre nessa sua batalha, porque é uma coisa que você vai ganhar bastante voz, creio nisso. E eu sou seu maior fã, viu? Obrigada. Eu que agradeço vocês. Eu conheci, né, o irmãozinho do Pedro, do Tavares, a Giovana, que acompanhava ele, mas eu também participava aqui à tarde, né? Então a gente fez o acompanhamento junto, mas eu agradeço de você, né, hoje estar aqui e também ter todo esse carinho por todos que estão aqui no Guilmar Cabral. Vocês que estão de parabéns. Obrigada.